Aquilo que vos vou apresentar agora é o resultado de várias reflexões da minha experiência na área do e-learning e de estudos empíricos realizados com base na literatura que existe na área da qualidade do e-learning. O meu objetivo é quebrar um pouco os quadros mentais que temos sobre a qualidade em geral e sobre a qualidade no e-learning em particular. O primeiro estudo de que vos vou falar e que fiz na área da qualidade do e-learning foi publicado em livro. Infelizmente, ele não está à venda nas livrarias em Portugal, mas está à venda online, por exemplo, na Amazon. Este estudo focou-se na qualidade do e-learning e foi um estudo quantitativo. No entanto, ele foi antecedido por um estudo qualitativo, realizado através de fóruns de discussão e onde se afinaram algumas das questões antes de criar um instrumento quantitativo. O estudo quantitativo estudou então 15 variáveis que se julgaram que seriam importantes para perceber melhor o comportamento da percepção da qualidade no e-learning. Depois de recolhidos os dados, foram feitos os procedimentos normais de pré-teste, de gestão de duplicados e gestão de casos omissos e foi avaliada a consistência interna por forma a garantir a confiabilidade dos dados e do estudo. Devo chamar a atenção que estes resultados são fruto de um estudo de caso e, como todos os estudos de caso, temos de ter cuidado com a generalização das conclusões. Em vez de se generalizar as conclusões, deve-se ver até que ponto é que essas conclusões e até o estudo podem ser aplicáveis noutro contexto, ou seja, noutra empresa de formação. A primeira coisa que reparamos neste estudo foi que a qualidade tem uma assimetria negativa e uma cortose positiva. O que é que isto significa? Significa que tem uma cauda longa, ou seja, poucas pessoas com uma percepção baixa de qualidade, e depois um pico, onde muitas pessoas têm percepções muito altas de qualidade. Este é um comportamento normal da percepção de qualidade e está suportado na literatura e, portanto, é normal esperá-lo noutras empresas de formação. Mas o importante é perceber os motivos que levam à existência desta cauda longa e ao pico de percepção de qualidade elevada. Outra coisa que reparamos foi que a percepção de qualidade, e repare-se que eu falo de percepção de qualidade e não propriamente de qualidade objetiva, está fortemente correlacionada com a satisfação do formando. Mas as mulheres têm, de forma sistemática, uma percepção de qualidade superior à dos homens, o que põe um pouco por terra aquela ideia de que as mulheres são mazinhas. Reparamos também que as percepções de qualidade são diferentes conforme é o formando a pagar a inscrição ou a empresa para quem ele trabalha. Quando a pessoa paga a sua formação, a percepção de qualidade tende a ser superior. E, portanto, aqui ficamos a saber que o sacrifício financeiro e, consequentemente, o valor relativo da qualidade face ao preço pago poderia ser uma variável importante para explicar a qualidade. Mas como a qualidade é difícil de definir, nós procuramos explicar as percepções de qualidade dos clientes relativamente à formação online, recorrendo a outras variáveis mais fáceis de quantificar. Incluímos aqui a satisfação e a relação qualidade-preço, depois questões mais pedagógicas e tecnológicas, como os conteúdos, a plataforma usada, as suas funcionalidades, o trabalho colaborativo que se fazia no fórum de discussão, etc. Depois incluímos a competência técnico-pedagógica do formador e a dinâmica que ele conseguia criar entre o grupo. Como ele não trabalha sozinho, colocámos também itens relacionados com a competência, simpatia e prontidão da equipa de apoio. Depois incluímos itens mais relacionados com o comportamento de expectativas e de objetivos pedagógicos, a aplicabilidade esperada do curso, quer a curto prazo, quer a longo prazo, e duas variáveis relacionadas com a motivação inicial do formando para a aprendizagem e a motivação que ele apresentava na reta final da formação. O motivo por que incluímos estas duas variáveis é porque a formação e a educação em geral são processos, se quiserem serviços, cujo resultado, ao contrário da grande maioria dos serviços, depende do cliente, que neste caso é o formando. A formação é um processo de aprendizagem e esse processo é do formando. Ele ocorre dentro da cabeça do formando. Como incluímos a aplicabilidade da formação neste estudo, foi-nos possível perceber que as mulheres, para além de terem uma percepção de qualidade superior à dos homens, tinham também uma percepção de utilidade da formação, quer no imediato, quer para o futuro, muito superior. Ainda no campo de estudo da utilidade da formação, vimos que a utilidade percebida era, de forma sistemática, superior nos cursos que dão direito à certificação, o que faz todo o sentido. Estamos aqui a falar de cursos que qualificavam para uma profissão. Por último, recorremos a testes estatísticos não paramétricos para comprovar que a utilidade futura percepcionada era sistematicamente superior à imediata. Na verdade, os clientes percepcionavam uma elevada utilidade imediata da formação, que rondava uma média de 8,5 numa escala de 10, o que é excelente, mas a utilidade futura ainda era superior.
Com base nisto, o que fizemos foi desenhar um modelo matemático, que eu admito que possa criar um pouco de arrepios às pessoas que são céticas em relação aos modelos matemáticos, mas que é um modelo que está em permanente validação. Neste modelo, partimos então da ideia de que queríamos perceber a variável qualidade, que seria a nossa variável dependente, e depois fomos usar as outras variáveis todas de que falei há pouco para a tentar explicar através de um modelo que tivesse ele próprio qualidade. Nestes modelos, o que se faz estatisticamente é escolher a variável que mais ajuda a explicar a variável dependente, que neste caso é a qualidade, e depois ir buscar a variável que, a seguir a essa, mais contributo dá e assim sucessivamente. Algumas das variáveis que tínhamos previsto que seriam relevantes ficaram pelo caminho. E o que as relações estatísticas dos dados revelaram foi este modelo onde ficou claro que a satisfação do formando era a variável que mais ajudava a explicar a percepção de qualidade. A satisfação foi a primeira variável introduzida no modelo. Isto significa que, se quisermos trabalhar a qualidade, a primeira coisa que devemos fazer é trabalhar a satisfação do formando. De seguida, o modelo incluiu a utilidade futura, que é, portanto, a segunda variável que mais explica a percepção de qualidade. Depois, os conteúdos, a relação qualidade-preço, a competência, simpatia e prontidão da equipa de apoio e as restantes que indico aqui. Deste modelo chama a atenção para duas questões ou curiosidades. A primeira é aquele 0,3 que aparece logo no início. Isto significa que, mesmo quando não há formação, e as outras variáveis estão, portanto, a zero, há uma percepção de qualidade que é positiva e que resulta, no fundo, da imagem e do reconhecimento de marca. A outra curiosidade é aquele valor ligeiramente negativo da motivação inicial e que vem de situações em que a motivação inicial do formando é tão elevada que ele formula expectativas irrealistas, como se, por exemplo, se quisesse licenciar em 3 semanas. E, portanto, é impossível cumprir esse tipo de expectativas e, consequentemente, as percepções de qualidade dele vão ficar abaixo do que seria normal esperar. Neste modelo, percebeu-se então que a satisfação sozinha explica quase 72% da percepção de qualidade do formando. Percebeu-se também que a utilidade imediata, apesar de ter sido inserida no modelo, o que significa que ela também é relevante e, portanto, ajuda a explicar a qualidade, é a dimensão menos expressiva e a que menos explica a qualidade. Por último, por causa da importância da utilidade futura, confirmou-se aquilo que é vulgar encontrar na literatura de marketing de serviços, por exemplo, que defende que a qualidade é uma atitude de longo prazo. Ela parte, portanto, de uma imagem de marca e vai acumulando, por exemplo, episódios de satisfação do cliente, percepções de utilidade, etc., sempre que ele vai fazendo uma formação com esta entidade. E é assim que se forma a percepção de qualidade, de forma cumulativa. Com base nisto, era impossível não fazer o passo seguinte, que era procurar identificar dimensões de qualidade no e-learning. Para isso, recorreu-se a uma técnica estatística diferente chamada análise fatorial exploratória. Existem 2 tipos de análise fatorial, a exploratória e a confirmatória. Foram feitas as duas, mas em momentos diferentes do tempo. Na análise fatorial exploratória, pega-se nas variáveis todas e, pelas relações estatísticas entre elas, a análise diz-nos que elas se podem agrupar num determinado número de categorias ou dimensões. Neste caso, dimensões de qualidade. Diz-nos também que variáveis ficam dentro de cada dimensão. É como se a análise estatística nos estivesse a dizer que existem X caixas ou frascos e que variáveis ficam dentro de cada frasco ou de cada caixa. Na análise fatorial confirmatória é diferente. Nós partimos de uma estrutura em que definimos a partir do número de dimensões ou de frasquinhos e dizemos que variáveis é que achamos que estão dentro de cada dimensão ou frasco. E depois avaliamos a qualidade do modelo e se ele é adequado. Como referi há pouco, primeiro foi feita uma análise fatorial exploratória, que nos disse que havia um determinado número de dimensões de qualidade e que disse também que variáveis eram incluídas em cada dimensão. E depois, mais tarde, com outra amostra, foi feita uma análise fatorial confirmatória para validar esse modelo de dimensões de qualidade no e-learning. Eu não vou falar aqui do estudo confirmatório, mas ele está disponível neste endereço. Quando foi feita a análise fatorial exploratória, detectou-se então que existiam 3 frasquinhos, ou seja, 3 dimensões de qualidade no e-learning. A análise também revelou que as dimensões que faziam parte de cada dimensão eram estas. O curioso da análise fatorial é que depois nós temos de colocar um rótulo em cada frasquinho. Nesta última dimensão, que incluía a utilidade futura e a utilidade imediata, o rótulo que colocamos foi a utilidade, ou seja, a utilidade é uma dimensão de qualidade. Se trabalharmos a percepção de utilidade que um formando tem de um determinado curso, estamos a contribuir para a sua percepção de qualidade.
À segunda dimensão, denominamos atitudes. As atitudes do formando perante a formação também contribuem para a percepção de qualidade na formação. Aqui chama apenas a atenção que o cumprimento de expectativas é claramente algo que se passa na mente do formando, mas o cumprimento de objetivos é algo curioso. Reparem que a entidade formadora até pode achar que os objetivos pedagógicos foram cumpridos, mas o que está aqui a ser medido é a ideia ou a percepção do formando relativamente ao cumprimento desses objetivos. E até podemos assumir que ele definiu objetivos de aprendizagem para um determinado curso que se desviou um pouco dos objetivos pedagógicos definidos pela entidade formadora para o curso. A primeira dimensão é uma dimensão que, pelas variáveis que integra, foi denominada processo. Todas estas variáveis estão associadas ao processo formativo, os conteúdos, o trabalho do formador, a tecnologia de suporte, o espírito colaborativo, etc. Ou seja, este estudo revelou que existem 3 grandes dimensões de qualidade no e-learning: o processo, as atitudes dos formandos e a utilidade da formação para o formando. Quando as empresas se certificam nas normas de qualidade relacionadas com o e-learning, elas estão a trabalhar estas dimensões de qualidade, mas essencialmente estão a trabalhar as dimensões relacionadas com o processo. As atitudes e a utilidade são dimensões que dependem essencialmente do formando. A questão é saber se a entidade formadora pode influenciá-las, e a verdade é que realmente pode trabalhar a formação no sentido, por exemplo, dela ter mais utilidade imediata, mais utilidade futura, ou ir ao encontro das expectativas dos formandos, ou até estruturá-la em termos de atividades pedagógicas de tal forma que a motivação do formando se mantenha alta durante a formação toda. As questões relacionadas com as expectativas e com a utilidade levaram a outro estudo que se baseou em questionários emparelhados, ou seja, o mesmo questionário foi dado aos formandos no início da formação e depois no final da formação. Este estudo teve uma amostra de pessoas vindas de 9 países, e só para dar uma ideia, o Evolui.com tem clientes em 29 países, e teve 71% das pessoas que responderam a este questionário eram mulheres, o que corresponde ao padrão de clientes do e-learning em Portugal e certamente do Evolui. No início da formação, mediram-se as expectativas de utilidade da formação, ou seja, as expectativas que os formandos tinham relativamente ao curso. No final do curso, mediram-se as percepções de utilidade, ou seja, a ideia que os formandos tinham sobre a utilidade da formação no momento em que terminavam a sua experiência formativa. Aqui foram medidos 3 tipos de utilidade: a utilidade para a função profissional, a utilidade imediata e a utilidade futura. Repare-se, por exemplo, que um curso pode não ter utilidade para a função que a pessoa desempenha, mas ter utilidade imediata, por exemplo, servir para ajudar um filho na escola, ajudar a pessoa a encontrar novos hobbies, etc. Este estudo veio confirmar que as expectativas dos formandos estavam muito relacionadas com a antecipação de consequências, ou seja, as pessoas esperavam algumas consequências quando frequentavam a formação. Esta ideia vai ao encontro de 2 conceitos que são deliciosos. O primeiro é o end in view, ou seja, o fim à vista, do John Dewey, que é um filósofo pragmatista do início do século XX. E aqui, fazer formação é como navegar com um fio à vista. E o outro conceito é o fitness for use, ou seja, a adequação ao uso, que foi dada pelo Juran e que é a definição que ele deu em 1951 para qualidade. E repare-se que se uma formação não é adequada ao uso que se lhe pretende dar, ela realmente não pode ter qualidade. O que se pode discutir é que usos é que a pessoa lhe quer dar, mas isso já é outra discussão. Este estudo veio ainda confirmar a ideia de que realmente as expectativas dos formandos estavam menos relacionadas com a utilidade para a função e, mais uma vez, elas estavam focadas na utilidade futura da formação. Este estudo pode ser consultado neste endereço. O predomínio da utilidade futura é talvez o fator que mais explica o fato da formação profissional, enquanto negócio, se mantenha e não sofra grandes quebras de atividade mesmo em momentos de crise económica, porque as pessoas mantêm o fim à vista da utilidade futura e, portanto, mesmo com dificuldades financeiras, não querem cortar as suas próprias pernas em termos de futuro. Como referi anteriormente, a utilidade imediata da formação é muito valorizada pelos formandos, mas a utilidade futura ainda é mais. Isto levanta uma questão. À partida, nós facilmente diríamos que se um curso em e-learning está permanentemente disponível e o formando o pode iniciar a qualquer momento, então, quando ele o inicia, é porque está a procurar colmatar necessidades imediatas de formação e, portanto, o e-learning seria, desse ponto de vista, uma solução de aprendizagem just in time. No entanto, por causa da relevância da utilidade futura, o e-learning pode ser uma solução de aprendizagem just in case. Tendo isto em mente, a questão é saber de que forma é que isto influencia a forma como a empresa, a entidade formadora, deve organizar a formação e que impacto é que esta informação tem na percepção de qualidade do formando. Do ponto de vista da entidade, essa diferença muda tudo. Por exemplo, perante um formando que tenha a dúvida se deve frequentar um curso ou outro, a entidade, ao fazer o seu aconselhamento, não deve perguntar:
diga-me o que é que o senhor faz, mas sim onde é que o senhor quer estar daqui a 5 anos. E isto é só a parte do aconselhamento. Agora precisamos de transpor isto tudo para as restantes etapas formativas. Este estudo ainda abordou a questão da utilidade da formação de outro ponto de vista. Em vez de se perguntar às pessoas o que elas sentiam quando recebiam formação, perguntou-se o contrário, o que é que elas sentiam quando não recebiam formação. E o que se percebeu foi que as pessoas sentiam desconforto quando as empresas para as quais trabalhavam não lhes davam formação e sentiam que a empresa lhes estava a quebrar uma promessa. Isto pode ser entendido à luz dos contratos psicológicos. Os contratos psicológicos são contratos não verbais, não escritos, entre as empresas e as pessoas que estão a ser contratadas. É como que uma promessa mútua. O colaborador promete dar o seu melhor, trabalhar de forma dedicada e zelar pelos interesses da empresa, e a empresa promete-lhe, por outro lado, dar-lhe estabilidade financeira, proporcionar-lhe oportunidades de crescimento, fornecer formação, etc. A formação é vulgarmente incluída neste pacote de contrapartidas na literatura que se dedica aos contratos psicológicos. E aqui, quando as empresas não davam formação aos seus colaboradores, eles sentiam que esse contrato estava a ser quebrado. Quando se perguntava o motivo pelo qual sentiam esse desconforto, o curioso foi reparar que o motivo não era porque eles precisariam de formação para desempenhar a sua função atual na empresa, mas porque, ao não receberem formação, estariam a perder uma utilidade futura que o curso lhes daria. Ou seja, o não fornecimento de formação nas empresas aos seus colaboradores é um fator de desconforto por causa da perda percebida de utilidade futura e da ideia de que a empresa quebrou uma promessa que lhes fez. Agora vamos ver a questão do outro lado. Se a formação tiver utilidade futura, ela vai ser útil, em termos operacionais, à empresa para a qual o colaborador estiver a trabalhar no futuro. Como nós sabemos, hoje em dia as empresas já não garantem o emprego para a vida. Isso já foi retirado das promessas que integravam o contrato psicológico. Então, ao fornecer formação, a empresa estará a contribuir para a produtividade do colaborador na empresa em que ele trabalhar no futuro, que provavelmente será uma empresa sua concorrente. E, portanto, pode-se questionar se faz sentido, ainda assim, a empresa fornecer formação ao colaborador. E, na verdade, sim, por 2 motivos. Primeiro, porque ao fornecer formação está a transmitir-lhe a ideia de que está a alimentar e a cumprir o contrato psicológico. E isso contribui para a satisfação no posto de trabalho, para o empenho e para a lealdade à empresa. A empresa só fica a ganhar em ter um colaborador que reconhece que a empresa cumpre a sua parte do contrato psicológico. Por outro lado, ao fornecer formação que terá utilidade futura, a empresa está a preparar o colaborador para o mercado de trabalho e para aquele momento em que, eventualmente, o tiver de dispensar. E, portanto, preparar o colaborador para enfrentar o mercado de trabalho acaba por ser uma boa solução quando já não se conseguem garantir empregos para a vida. Estas questões da motivação dos colaboradores e da motivação para a aprendizagem levaram a um estudo que se focou exatamente na motivação para a formação e que pretendeu estabelecer a ligação entre a motivação e a percepção de qualidade no e-learning. Este estudo permitiu determinar que há uma duração ótima da formação que maximiza a percepção de qualidade. Isto significa que, ao determinar a duração de um curso, as entidades formadoras têm de ter em consideração que a duração vai condicionar a percepção de qualidade. Assim, cada entidade formadora deve estudar qual é a duração ótima dos seus cursos. Este estudo também permitiu identificar 2 indicadores de qualidade extra. O primeiro é o desvio motivacional real e o outro é o desvio motivacional percebido. O desvio motivacional real é a diferença entre a motivação que o formando tem na reta final da formação e a motivação que ele tinha dito que tinha no início da formação. Ou seja, comparamos a motivação que ele tinha no início da formação com a motivação que tem no final da formação. Por exemplo, se no início ele referiu que numa escala de 1 a 10 a sua motivação era 8 e no final do curso diz que a sua motivação é 10, o desvio motivacional real é positivo e é de 2. O desvio motivacional percebido, por outro lado, é medido no final da formação exclusivamente. No final da formação, pede-se ao formando que nos diga qual é a motivação que ele tem nesse momento e qual é que ele acha que era a sua motivação no início da formação. Ou seja, estamos a perguntar-lhe no fim do curso qual é a motivação agora e qual era a motivação no início. E vamos supor que ele diz que a motivação final é 10 e que ele acha que no início a motivação inicial era 9. O desvio motivacional percebido é positivo e é de 1. O que este estudo permitiu perceber foi exatamente isto, é que mesmo em cursos de curtíssima duração existe um desvio de percepção dos formandos sobre qual era a sua motivação quando iniciaram a formação. A motivação medida no início da formação não coincide muitas das vezes com a ideia de que os formandos têm no final da formação sobre qual era a sua motivação no início. Isto permitiu-nos concluir que mesmo as atitudes dos formandos e a percepção sobre a sua motivação inicial vão se moldando à medida que o curso decorre e vão sendo alinhadas com a formação da percepção de qualidade que o formando vai desenvolvendo.
Repare-se também que um desvio motivacional, quer ele seja real, quer ele seja percebido, e que seja negativo, é logo um sinal de alarme para a entidade formadora. Algo que se passou que precisa de ser estudado. Este estudo envolveu um quadro de organização das variáveis que afetam o processo formativo, nomeadamente em termos de qualidade, e que está organizado em 3 grandes momentos: o momento anterior à formação, o momento de formação e o momento após a formação. Aqui temos as variáveis que influenciam a qualidade, como quem é que toma a decisão da formação, se a pessoa esteve envolvida no processo de decisão da formação, as expectativas que tinha, a forma como essas expectativas são confirmadas ou desconfirmadas, as percepções de utilidade, a predisposição para o comportamento e a motivação para a transferência das competências para o posto de trabalho, etc. O último estudo que trago aqui é um contributo para percebermos a relação entre a maturidade da empresa e a qualidade no e-learning. Este estudo foi realizado junto de empresas com orçamentos de formação muito grandes, à volta de 5 milhões de euros, e que organizam cursos de e-learning para os seus colaboradores. Neste estudo, percebeu-se que existem vários acontecimentos que influenciam a maturidade das empresas. Por exemplo, a evolução que tem tido o projeto de e-learning da empresa, a forma como recuperam dos traumas de terem episódios menos bem-sucedidos na área do e-learning, como lidam com as maturidades sociais e digitais dos seus colaboradores e como é que isso condiciona a sua atuação no e-learning e, por exemplo, como é que a empresa adota as novas tecnologias da formação e como lida com as pedagogias emergentes. Este estudo permitiu identificar 7 grandes dimensões de maturidade e dentro dessas dimensões foram identificados 38 indicadores de maturidade no e-learning. Estudar a maturidade de uma empresa permite perceber as áreas em que ela está menos madura e, portanto, concentrar esforços nessas áreas com vista a melhorar a qualidade do serviço, que neste caso é um serviço de e-learning. Assim, se a empresa conseguir autodiagnosticar-se e perceber quais são as dimensões e as áreas em que pode investir no aceleramento da sua maturidade, ela estará a dar um passo no sentido da qualidade do e-learning que fornece aos seus colaboradores ou clientes. Obrigada.